que você já tenha pego a sua Bíblia. Vá lá, pegue a Bíblia, traga para cá. Né? Não é apenas uma questão de eu estar falando, mas é uma questão de nós estarmos nos voltando para o verbo, para a palavra viva, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós queremos falar de uma pessoa muito, muito importante, muito interessante. Eu tenho dito que é aquele cristão, aquele crente, o primeiro a provar a sua fé, a passar pela prova que Jesus passou, ao enfrentar as circunstâncias vexatórias da própria morte. E mesmo em face da morte, não amou a própria vida. Falo eu de quem? Ora, as bolas. Falo do primeiro mártir. Falo do primeiro servo de Deus que provou a sua fé pelo fogo da morte. Estevão. Estevão é o nosso personagem. Por que nós temos que nos dedicar a Estevão nesse momento? Primeiro, porque nós estamos aqui no capítulo 6 de Atos e capítulo 7, quando nós temos um momento de grande efervescência. E aí surge o personagem Estevão, esse homem de Deus, um dos 7, né? Um daqueles que será eleito para, vamos dizer, um serviço diaconal, né? De servir às mesas, de cuidar. Homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e é assim que Estevão é apresentado para nós, aqui no capítulo 6. Né? E eu queria que você abrisse aí para a gente meditar, porque sem dúvida nenhuma Estevão pode servir e serve para mim e para todos nós como modelo de um genuíno cristão, de alguém que sabia em quem tinha crido e sabia que ele estava que ele era poderoso para guardar o seu depósito. E confiava no Senhor de tal maneira que nada nem ninguém podia tirar dele a sua palavra, a palavra de vida, a palavra de salvação. Notem comigo, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 6. Não quero que você perca a nossa caminhada, mas notem que nós já falamos de 6 barreiras que se levantaram contra a igreja, para que a igreja não abrisse a sua boca, não proclamasse. Barreiras que se levantaram naquela época, mas são barreiras também que se levantam hoje contra a igreja, contra você e contra cada um daqueles que quer viver piedosamente em Cristo Jesus. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Essa é a máxima. De alguma forma. E você vê isso em Atos de uma maneira assim abrangente. A primeira que nós vimos foi zombaria. Apenas uma zombaria, e que tem um poder tremendo quando você se acovarda ou se intimida diante da zombaria. Né? Os apóstolos passaram bem pela prova da zombaria, pregaram o evangelho, 3.000 pessoas se converteram. Depois você tem a aprovação e ao mesmo tempo a barreira para dizer como é que você vai realizar a obra se você não tem condições, isto é, se você não tem recursos. Como é que você vai fazer isto, ou vai construir, ou vai enviar um missionário, ou vai ser missionário se você não tem os recursos? Como nós vamos fazer as coisas de Deus sem ter recursos? Segunda barreira. Terceira barreira foi ameaças. Pedro e João pregam, um paralítico é curado e aqui o número chega para quase 5.000 naquela pregação, e aí os saduceus, cheios de inveja, prendem a Pedro e João e os ameaçam, e eles são ameaçados pelo Sinédrio, dizendo: vocês não podem pregar, vocês estão proibidos de pregar. E eles dizem: é justo a gente obedecer a Deus ou obedecer vocês? O que vocês acham que é justo? O que você acha que é justo? Eu fico entre Deus e a Mamon, eu fico entre Deus e os homens. O que é? Qual que eu escolho? Eu escolho quem? Terceira, ameaças. Quarta, foi uma barreira interna que nós chamamos de falsa espiritualidade ou
religiosidade, ou hipocrisia, ou, como eu poderia dizer, uma pseudo, falsa espiritualidade. Isto é, gente que quer demonstrar ser uma coisa quando ele não é. E aí vimos o contraponto entre o Barnabé, que era chamado, José, que era chamado de Barnabé, e Ananias e a sua esposa Safira. Aí vemos o contraponto entre os dois. Um cheio do Espírito Santo, chamado, reconhecido pela igreja e elogiado pelos apóstolos como homem cheio do Espírito Santo. Ananias, um homem que queria ser elogiável, um homem que queria ser reconhecido como quem tem o Espírito Santo, um homem que queria ser reconhecido, mas o papel e a maneira como ele faz ele tenta imitar a Barnabé. Mas ele, ao tentar imitar Barnabé, ele deixa o coração dele ser cheio pela dúvida, pela palavra de Satanás, e ele resolve mentir, inventar uma história. De uma maneira trágica, quando descobertos, os dois morrem. E isso produziu temor na igreja. Uma igreja e cristãos que se tornam que se tornem falsos ao viver o evangelho, viver apenas de aparência, isso é uma vergonha para a igreja. Ou melhor, isso é uma paralisia para a igreja, isso é uma ameaça à igreja, quando nós não vivemos efetivamente, de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos só de palavras, amemos de fato e de verdade. Né? Não só de língua, não só de língua. Porque o amor pode ser assim. Né? Amor pode ser palavra sensível, sentida, mas de repente o amor não se transforma em abnegação. Não se transforma. Resultado, a igreja para. Porque a marca da igreja é a marca de Jesus, é a marca do Espírito, e o Espírito produz amor, o fruto do Espírito é amor. Então, quando a igreja vive apenas de aparência, ela perde a sua essência, então ela deixa de, com autoridade, proclamar a Jesus. Mas a igreja venceu, os apóstolos venceram com discernimento, com autoridade, e veio temor. Depois disso vem a ameaça, não só a ameaça, mas eu diria o próprio sofrimento, um sofrimento, como é que eu posso dizer? Sofrer afrontas, diz o versículo de número 41 do capítulo 5. E eles retiraram do Sinédrio por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas. Então, quando o povo de Deus ele é afrontado, e naquela ocasião os discípulos todos levaram uma surra, apanharam, sofreram, foram humilhados, não é? E novamente foram acusados e ordenaram-lhes que eles não pregassem o nome de Jesus Cristo. Pronto. Mas para os discípulos que amavam a Jesus e eles estavam compromissados com Deus, eles diziam, julgai se é justo obedecer antes a voz do que a Deus. E eles não têm como negociar, eles não podiam deixar de falar. Assim é o crente, ele não pode deixar de falar. Assim é o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não pode deixar de falar, não consegue parar de falar. Ele vai falando, não é? Ele vai proclamando. Apesar de vivermos hoje tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Haverá tempos que os homens não suportarão a doutrina sadia, vão cercar Sião de mestres e vão, como quem sente coceira nos ouvidos, e vão dar ouvidos a historietas, a fábulas, a fake news, não é? Do que a verdade, a palavra do Senhor. Então, Senhor, estamos aqui. A igreja está caminhando. Quando eles vencem uma dessas ameaças, eles estão caminhando. Mas notem que o grau de barreira e de sofrimento vai aumentando. Vai aumentando. Quando chega aqui no capítulo 6, versículo 8, ou melhor, no capítulo 6, versículo 7, diz assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse era o viver diário da igreja. Né? Volto a falar.
Lucas não está fazendo um diário do que faz cada dia. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O que nós fizemos? Não, Lucas não está fazendo um diário. Mas Lucas está retratando aqueles atos salvíficos, atos do Espírito que agiram na igreja e foram forjando aquilo que a igreja devia ser. Uma igreja para todo aquele que nele crê. Uma igreja para o mundo todo. Uma igreja que é o corpo de Cristo, do Cristo que veio buscar não só judeus, mas todos, toda a humanidade perdida. E é assim que nós estamos. E como igreja, a missão dele passa a ser nossa. A missão de Jesus é a missão da igreja. Estevão entendeu isso. Um certo dia, o obstáculo vai ficando tenso, vai apertando. Porque agora não são apenas umas chicotadas, não é um sofrer afrontas. Agora é perseguição. Agora a barreira que se levanta é perseguição. Como é que essa perseguição começa? Diz aqui no versículo 8. Começa sobre Estevão. Versículo 8 diz assim. Estão com a sua Bíblia aberta? Por favor, pega lá, né? Vamos lendo. Vamos ler aqui, passear um pouquinho, rapidamente, e eu espero que o tempo nos seja propício. Então, olhe comigo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Interessante, queridos, é que isso aqui era o fazer sinais e prodígios, até aqui era coisa que geralmente pelos apóstolos. A sombra de Pedro, não sei o que lá, a palavra, os discípulos, muitos milagres eram feitos pelos apóstolos. Mas agora, não é sobre um apóstolo, é sobre Estevão. Estevão, um diácono. Se você observar bem, no capítulo 6, versículo 5, a igreja elegeu de toda a comunidade 7 irmãos. O primeiro nome é Estevão. E diz o texto, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em outras palavras, do capítulo 2 até o capítulo 6, Estevão se converteu, Estevão entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e Estevão dava bom testemunho, e Estevão vivia o Evangelho. Então, do capítulo 2 até o capítulo 6, muito tempo, ou um bom tempo aconteceu e passou. E ele, em todas as circunstâncias, dava testemunho da sua fé, de tal maneira que a igreja reconheceu ser ele um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Essa é a descrição do versículo 5. No versículo 8, Estevão, cheio de graça. Tem algo novo aqui. Não só cheio de graça, mas agora diz, cheio de poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O Espírito do Senhor agindo sobre o povo e chamando as pessoas para o seu serviço. Chamando as pessoas para dizer, eu te chamei, você é meu, segue-me. Não era apenas para algum grupo seleto. Não, mas ele vai selecionando o grupo. Em outras palavras, ele vai te chamando, ele te chamou, ele me chamou, ele vai capacitando. E agora encontramos Estevão. E esse era assim o seu jeito. E o seu jeito cheio de poder, de graça, de fé, do Espírito Santo, incomodava. Olha o versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamadas dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Você sabe que sinagoga era a igreja, o lugar em que os judeus se reúnem para ler a Torá e ter lá os seus momentos de adoração. Esse pessoal dessas sinagogas, e aqui são de várias regiões, começaram a discutir com Estevão. Por quê? Porque não conseguia resistir
Diz o texto, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir. Ô Senhor, levanta mais Estevãos, homens cheios de graça, cheios de poder, homens que operam grandes sinais, homens cheios de sabedoria, homens que não se intimidam. Com certeza Estevão estava naquele grupo, no capítulo de número 4, quando a igreja em oração, Pedro e João foram presos, no capítulo 4 eles oram, pedindo, Senhor, olha para suas ameaças e concede a nós coragem e intrepidez. E diz o texto que o local tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu tenho a impressão que Estevão estava lá, porque ele tem uma santa ousadia. Ele prega o evangelho e ele está ali. Assim é Estevão. Versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual eles falavam. Não tinham argumentos contra Estevão. Então o que eles fizeram? O que se faz em muitos lugares. Subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E fizeram uma bagunça, sublevaram o povo e os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Novamente, começa a perseguição a partir desse órgão judaico. Então levam Estevão sozinho agora, não junto com os apóstolos, é Estevão. E apresentaram testemunhas falsas, versículo 13, que depuseram. O que eles falaram? Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, o templo lá dos judeus, e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão. Rapaz, imagina a cena. Imagina a cena. Os caras vão discutir com Estevão e não conseguem argumentar. Arruma lá uns caras que, por um trocadinho lá qualquer, fazem denúncia dizendo que ele fala mal de Deus, fala mal de Moisés, e fala que esse templo vai cair, e fala que os costumes de judeus vão ter que mudar, os costumes dados por Moisés. E aí, diz aí no versículo 15, todos os que estavam assentados, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O que será que significa rosto como rosto de anjo? O que será? Glória? Luz? Com certeza algo angelical, algo celestial. Talvez aqui, Lucas, quando registra isso, ele estava, talvez exatamente, tentando alinhavar com o brilho do rosto de Moisés quando desce da montanha, talvez. Está ele ali, cercado pela turba, crente, homem de Deus, que quer o quê? Quer cuidar, quer zelar, quer ensinar, quer revelar, quer fazer o que é certo, quer amar, quer perdoar. Como é que um homem de Deus, ao ser perseguido, reage? E se eu quero ser um homem de Deus, eis um bom modelo, eis alguém para a gente imitar.
Deixem-me trazer à memória dos irmãos que aqui não menciona a presença de nenhum apóstolo. Aqui no Sinédrio não está nenhum cristão. Quem está testemunhando essa história e que deve ter contado para Lucas é Saulo. Porque Saulo, antes de se converter, está aqui. Aquele que seria o apóstolo está ouvindo isso aqui. E é Saulo, a Paulo, que deve ter contado exatamente para Lucas esse pedaço aqui. E Estevão, no seu sofrimento, de certa forma, provoca em Saulo questionamentos. Quando Saulo vai se converter, isso é um outro momento, aquilo que Estevão pregou e falou, aquilo deve ter ficado reverberando no sua mente e coração. Ele teve que deglutir e entender para poder enraizar nele o evangelho, o encontro com o Senhor e Salvador Jesus. Não é? No capítulo 7 todo, não sei se vamos conseguir ler todo, porque é grandinho, Estevão vai fazer a sua defesa. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E aí ele vai contar. E preste bem atenção no que ele fala. O Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra e dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra que vós agora habitais. Então, ele começa com o papai Abraão. Ele começa nos primórdios. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Estevão vai fazer uma história rápida do que aconteceu com o povo de Israel. Desde a sua ida para o Egito até o seu retorno. Vai falar de José, vai falar de Jacó, vai falar de Moisés. Versículo 20, então ele fala de Abraão e fala dos patriarcas que vão para o Egito. E aí, no versículo 20, aparece Moisés. E o pessoal está acusando, dizendo que ele fala mal de Moisés. Olha o que ele fala de Moisés. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó e o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Preste bem atenção. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam, os judeus que brigavam, aproximou-se e falou assim: pô, meu querido, irmãos, nós somos homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Versículo 26. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Ixi, a notícia de que ele havia matado um egípcio já estava na boca do povo. Aquilo já estava espalhando.
A essas palavras, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, notem que preste bem atenção quando ele fala assim, Moisés achava que o povo ia entender que Deus queria livrar o povo através de Moisés, mas o povo não quis Moisés. 40 anos apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira a sandália de teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Notem o que o Estevão está ensinando, ele está pregando, ele está dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que adotam e gostam de Moisés, e eu estou dizendo que Moisés, quando quis libertar, vocês resistiram e ele fugiu. E agora, esse que vocês recusaram como autoridade juiz, Deus o levantou, Deus enviou como chefe libertador. Este, Moisés, versículo 36, os tirou, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Está lá em Deuteronômio 18, versículo 15 a 18, você pode conferir lá. Moisés, esse que o pessoal está dizendo que Estevão está querendo acabar com Moisés e com a lei, Moisés está dizendo que Deus vai levantar um profeta, à semelhança dele, e que deveria ser atendido. A este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Esse Moisés que teve palavras, a quem nossos pais... olha como Estevão vai apertando o discurso. Vocês falam de Moisés, mas vocês não obedecem às palavras de Deus que Deus deu para Moisés, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Interessante isso que ele coloca. O povo de Israel está no deserto, teve uma época que eles querem voltar para as cebolas e para os alhos lá do Egito. Mas não é disso que Estevão está falando. Do povo que quer voltar para o Egito. Não, é do povo que não voltou para o Egito, continuou a caminhar e entrou na terra prometida, mas o seu coração voltou para o Egito. Se diziam servos de Deus, filhos de Deus, obedientes a Moisés, rei. Mas no coração dele, eles queriam as sobras dos manjares do Egito. É gente que hoje, de repente, está na igreja ou está em qualquer coisa, mas o seu coração, ele está desejoso das alfarrobas de carne que o diabo serve. É o crente, bem que eu podia dar eu vou pular um pouquinho no carnaval. Porque eu gostaria de fazer umas coisas, né? Se eu não fosse crente, eu ia fazer. Que vontade. Mas eu não sei o que vão pensar de mim se me pegarem nessa situação, né? Se me pegarem assim. Então, aparentemente seguem. Aparentemente são religiosos. Mas no coração voltou para o Egito. Dizendo a Arão,
Faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Quer dizer, fizeram aquele negócio, o Arão pediu ouro, o pessoal trouxe ouro, jogou lá no derretedor, e aí dali diz que saiu um bezerro. E falaram que aquele bezerro, então, era o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Jeová. Você já imaginou você ofender Deus dessa maneira? Olha, eu conheço muito bezerro bonitinho, vacas, bois, touro, mas é uma ofensa, não é não? Você comparar a uma coisa criada ao Deus que não tem criação, ao eterno, ao amoroso. O que é o nosso amoroso Deus? É aquele já pensou? É assim que Deus sente, é assim que Deus está sentindo. E fizeram sacrifícios. E Deus se ofendeu. Versículo 42, Estevão continua, mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã? Figuras que fizeste para as adorar? O pessoal está dizendo que Estevão está querendo afastá-los do desejo da palavra de Deus por boca de Moisés. Não. Não. O que Estevão está fazendo, como todo cristão, é fazer volta para o Senhor teu Deus. Mas volta de coração. Volta com tudo. Não fica titubeando entre dois senhores. Não podeis servir a dois senhores. E quantas vezes o povo de Israel fez exatamente isso? Tinha lá o templo, que eles estão aqui dizendo que Estevão está falando que vai acabar, vai cair, mas eles construíram templos para Moloque. Eles construíram templos para como é que é o nome? Refã. Eles construíram para Astarote, para Baal. Eles pegaram todos os deuses e tudo quanto é idolatria que podia ter e eles colocaram em Israel também. Tinha sempre uma casa de religião, tinha sempre uma casa de despacho. Nós temos que agradar a todo mundo, né? Vocês estão zelosos pelo templo, mas vocês adoram em outros templos e a outros deuses. E Deus aqui diz em Amós, eu os mandei para a Babilônia, eu os desterrei por causa dessa sua, eu diria, hipocrisia. O coração de vocês continua no Egito. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto? O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram, etc, etc. Aí Davi, versículo 46, que achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Davi uma noite acordou e diz assim, mas eu estou dormindo aqui nesse palácio maravilhoso, suntuoso, e a arca da aliança, o templo do nosso Deus está lá numa tenda, xoxinha, lá no meio. Lá. Não, Davi quis construir um templo maravilhoso e Deus não deixou, você sabe disso. Versículo 47 diz assim, mas foi Salomão quem edificou a casa, não Davi. Entretanto, olha
o segundo contraponto que Estevão coloca. Salomão construiu essa casa, esse templo aí. Entretanto, o Senhor não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Olha, eu não habito, onde é que eu vou fazer uma casa para Deus? Deus vai fazer. Hoje até tem esse equívoco. Nós achamos que aquela construção que nós dizemos que é a igreja, nós às vezes chamamos de templo. Então aquilo é templo, como se Deus estivesse lá e não estivesse cá. Deus está aí, Deus está aqui. Deus está em mim. Eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito. Estevão está resgatando que o Deus Todo-Poderoso não é o Deus lá de Jerusalém, não é o Deus lá daquele templo. Não, não é. Não é. Apesar de alguns religiosos acham que é mais espiritual ser batizado lá no Rio Jordão. Lá é mais espiritual do que aqui. Ah, não, porque lá é o muro onde está o templo, como se o Senhor estivesse lá. O Senhor derrubou aquele templo. E usou Tito, um general romano, que encheu a paciência e mandou arrebentar por volta do ano 70, segundo Flávio Joséfo. E espalhou o povo. Estevão já está dizendo que, olha, eu não preciso de um lugar fixo, construído porque o Senhor é o céu e a terra. Uau, que maravilha! Que coisa boa! Até nesse período de Covid, que coisa boa a gente pensar nisso. Porque você pode fazer da sua casa o lugar de adoração. Aliás, você deve fazer da sua casa o lugar de adoração. Você pode ir Nós temos um trabalho aqui num bairro chamado Varanal. Nós ficamos ao ar livre, reunimos com algumas pessoas humildes que querem estudar a palavra do Senhor. E ali a gente prega, ora, canta. Ali Deus se manifesta com poder e grande glória. Naquela época, não existiam igrejas, construções, templos. Só vai começar a aparecer esses templos 400 anos depois, 4 séculos depois. Mas aqui eles estão lutando contra o templo de Jerusalém. Mas não é que às vezes nós, como cristãos, corremos o mesmo erro? E eu não estou aqui pregando que não deve ter uma construção onde a igreja se reúne. Eu não estou dizendo isso. Claro que seria bom você ter um local onde a igreja se reúne. Claro, é isso. Um lugar para se encontrar. Claro que nós precisamos. Isso é bom? É bom. Mas Deus é muito maior. Não é só aquele lugar. E as pessoas estavam condenando a Estevão porque ele estava querendo, como que, acusando ele de querer destruir. Para Estevão, não faz a menor diferença. Deus está lá no templo, mas também Deus está na rua. Deus está no riacho, Deus está no monte, Deus é. Ele é criador. No versículo 51, Estevão vai fechar o cerco e apertar. Vocês notem? Ele está sendo acusado, não tem argumento. Ele é acusado contra Moisés e ele vai lá. Começa desde Abraão, vai a Moisés, fala que Moisés recebeu e o povo desobedeceu. Agora Deus levantou aquele que foi rejeitado. Ele está falando isso porque o profeta que haveria de vir, segundo profetizado por Moisés, é Jesus, que também foi rejeitado. Olha o que ele diz, versículo 51.
homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Ah, isso aqui é interessante, não é? Porque uma marca de ser judeu, uma marca no corpo físico, uma marca física no homem é essa operação de fimose, é uma circuncisão que geralmente é feita no 8º dia de nascimento, e essa é a marca para o judeu. Todo judeu, ao 8º dia, ele tem uma operação aí semelhante à operação de fimose, só para grossa maneira. Não é? E aí, fala assim, então você é do povo de Deus porque você tem a marca da circuncisão. Paulo, mais na frente, vai discutir isso, e eu acho que o germe dessa intenção está aqui em Estevão. Vocês são circuncidados na carne, mas o coração de vocês continua no Egito, incircuncisos de coração. Vocês falam de Deus, mas estão longe de Deus. Nossa! Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Quando ele termina esse discurso que vai apertando e afunilando, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. E aí, Estevão, que já estava como o rosto de anjo lá no início, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, o título que mais Jesus gostava, Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Você pode imaginar a cena? É acusado, é arrastado, é arrebatado, é empurrado, levado, forçado até o sinédrio por fazer o bem. É acusado falsamente e, ao mesmo tempo, ele prega, ele afirma. No final, as pessoas estão babando, os dentes estão rilhando, né? Estão como cachorros raivosos. E parece que Estevão completamente sereno. Completamente sereno. Eu sei em quem tenho crido. Olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu Jesus e falou. E quando ele está falando, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra de Deus Pai, a turba parte para cima. Versículo 57. Clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui.
É Saulo que está vendo isso aqui, é Saulo que está com seus dentes brilhando. Não é à toa que mais na frente, quando Paulo está dando testemunho, ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores porque eu persegui a igreja de Cristo. Saulo está aqui completamente achando que aquilo que ele está fazendo é de Deus. E por causa de Deus, ele vai fortalecer as mãos dos que jogam pedras. Ele ficou segurando as roupas, enquanto o pessoal jogava pedra com vontade. Não era pedrinha, não. Não é aquela música do Chico Buarque, joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Não, é pedra. E não era pedra que parava, era pedra que matava. E começaram a jogar pedra em Estevão, começaram a jogar pedra, é uma, é duas, é três, é 10, é 1000, é 20, sei lá. E no meio das pedras, versículo 59, ô crente de Deus, Estevão, que invocava, dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Levando pedras e em pé. Aí ele se ajoelha. Levando pedras, ele se ajoelha. E em alta voz diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Que expressão linda para a morte. Adormeceu. Vamos extrair para nós. E ao mesmo tempo pensar como é que a gente reage nas circunstâncias da vida. Quando é perseguido, não se acovarda. Quando entra na disputa, não é apenas uma disputa de sabedoria humana, mas é pela sabedoria e pelo Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito. Quando tem que falar, fala na dependência, seu rosto transformado e fala com seriedade. E quando é atacado fisicamente com pedras para morrer, sabe que a morte não é o final. A morte não é o final para aquele que ama Jesus, você sabe disso. A morte física aqui nesta terra abre apenas uma porta no céu. Ele olha para o céu e diz, eu sei. Ele está à destra de Deus Pai. Uma figura linda diz que ele vê o Senhor em pé. Um certo comentarista disse que sinônimo de saiu do trono para receber. Vem, Estevão. Vem, Estevão. A nossa vida não termina aqui. É Paulo que vai explicar que se nossa vida se redundasse, se a nossa esperança em Cristo estivesse apenas aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos, como cristãos, nesse presente século mau, nós precisamos, como Estevão, levantar sempre os olhos para o céu e ver que o nosso Senhor, Jesus, o Filho do Homem, está à destra de Deus Pai, que intercede por nós, que nos acolhe, que esta vida não acaba aqui, não acaba aqui. Ele é poderoso para fazer cumprir os teus propósitos.
E nós estamos apenas para um passo. Eclesiastes diz que a nossa vida é: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus, antes que rompa o fio de prata. Estar vivo é um fio de prata. O que nós, como cristãos, não podemos esquecer, e você não pode esquecer, é que a nossa vida não se limita a isto. Esta é a marca de Estevão. E tem uma outra marca tão preciosa em Estevão, quando ele está ajoelhado, recebendo as pedras, já deve estar sangrando, ferido, já levou alguma pedrada? Abre aqui, dói aqui, corre aqui, sangue aqui, machuca ali. E ele ainda arruma forças para que até na morte ele seja parecido com Jesus. Até no momento de afrontosa dor, ele não seja vencido pelo espírito de ruindade que há em nós, de vingança que há em nós. Há um tempo desse atrás, em uma das igrejas que pastoreei, uma pessoa chegou e estava lá pastor, eu fui orar lá com alguém e alguém revelou que tinha feito bruxaria, feitiçaria para mim. E aí, foi, querido, foi, alguém fizeram maldade para você, fizeram bruxaria? Foi, pastor. E eu vim aqui para você orar também por mim. Orar pelo quê? Não, orar para que o feitiço que veio contra mim volte para quem fez. E eu peguei, amado, não posso orar por isso. Eu não posso orar. Eu não posso pedir que a maldade que veio para você volte como um castigo, como uma vingança. Não, fez contra mim, vai ver. Tem até umas músicas evangélicas aí que quase preconiza o crente ser vingativo. Interessante. Em lugar nenhum. Não. Amai os vossos inimigos, os que vos perseguem. Que a gente não se alegra com a injustiça. Jesus na cruz, o pessoal zombando, dizendo, desce, tu és o Filho de Deus, desce também, a gente tira a gente daqui. Ah, se não é o rei, aquela patifaria toda com Jesus. Jesus vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles não sabem que eles estão ofendendo, ferindo, chorando, magoando, ofendendo, vituperando o Senhor, o Rei. Não! Estevão agora também, por causa do Senhor, está sendo apedrejado. E Estevão sabe muito bem que na realidade eles estão apedrejando o Senhor, estão rejeitando a palavra do Senhor. E a oração de Estevão é, Senhor, não joga nas costas dele mais esse pecado. Não aumenta o débito deles. Em outras palavras, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Adormeceu. Que o Senhor levante no nosso meio, mesmo no meio de perseguição, os verdadeiros servos do Senhor Jesus. Gente que quer e que luta e que busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Gente que se entrega ao bem, à palavra. Gente que entende que o Senhor é Deus de todos os lugares, em todos os instantes. Onde Deus está, é céu ali. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Gente que quer estar junto. Gente que se fortalece um no outro. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de fé, cheio de graça, cheio. Brilhava o seu rosto como o rosto de anjo.
seus olhos abertos para as coisas espirituais, vê o Senhor. E na sua morte, glorifica ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, Saulo consentia na sua morte. Saulo dizia, bem feito. Mas a morte de Estevão, em algum momento tão especial, mexeu ali, ó. Foi mexendo. Foi o bichinho do ran-ran, incomodando Saulo. É Saulo que conta essa história para Lucas. É Saulo que vai teologizar sobre tudo isso que Estevão já disse. Essa igreja, esse corpo de Cristo, não é para ficar preso apenas a um templo, a um local. Esta igreja, esse evangelho, essas boas novas, é para ir para todos os lugares desse mundo. Estrado dos seus pés. Estrado. A casa do Senhor. Tabernáculo do Senhor. Em cada canto, em cada ponto. E Estevão adormece. E no seu sono, glorifica o Senhor Jesus. E é recebido na glória. Há uma festa no céu. Eu só lamento que Estevão não tem sido modelo de muitos. Mas pode ser um bom modelo para você e para mim. Gente que quer ser cheia do Espírito, gente que quer Jesus, gente que é dependente de Jesus, gente que ama e que perdoa, mesmo quando é atacado por pedras. Eles não sabem o que fazem. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos rogar a Tua ministração aos nossos corações. E olho por aquilo que o Senhor fez na vida de Estevão e como fez. E a gente se sente tão longe, tão indigno. Oh, Pai Santo. Oh, Pai de amor. Derrama o Teu Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós. Para que possamos entender os Teus propósitos, entender o Teu amor e viver para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos desvaneios, perdoa-nos, Senhor, e levanta uma geração de Estevão, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que recebam a promessa da Tua verdade, a vida eterna contigo. Assim nós te adoramos e te bendizemos. Consola o Teu povo no meio de tantas dores e de tantas perdas. Porque esta morte física, não, para aqueles que amam Jesus como Estevão, não é o fim. Graças te rendemos, graças te louvamos, te damos e pedimos a tua bondade sobre nós. Dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Que Deus te fortaleça. Que você e eu possamos estar juntos. Que bom que você está comigo aqui até agora. No meio de tanta lives e tanto tempo, tanta coisa, você ficou até agora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E que que a tua história seja contada pelos séculos vindouros.
que a tua história de ser fiel ao Senhor seja contada, seja... Ai, ai. Deus te abençoe e te guarde. Queria que você orasse. Eu compartilhei há uns 2 semanas atrás sobre um projeto da Missão Projeto Zero, sobre um desafio, que a partir do dia 26 agora, de abril, nós vamos estar assumindo, pegando as chaves lá do local em São Francisco do Sul e Santa Catarina, onde vai ser a base da missão, onde nós queremos abrir a Igreja Evangélica Congregacional lá em janeiro do ano que vem, com um grande mutirão missionário, o Impacto Missionário, o 6º Impacto Missionário. Você é convidado para estar conosco. Então, em janeiro. Até lá, nós temos que reformar, reconstruir, porque está muito deteriorado o local. Eu queria que você orasse por isso. E se Deus falasse que você pode ajudar, e você quiser ajudar com alegria, você pode nos procurar, a gente coloca aí o Pix da Missão Projeto Zero, e você pode orar e contribuir. Agora faça isso porque no dia 26 agora de abril a gente vai tomar posse, aí vai ver o tamanho das dificuldades todas que tem lá. Eu quero pedir que você ore por nós, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, poder, autoridade, né, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, uma bênção, um abração. Márcio, que benção, você aí, Mandeci, gente preciosa de Belém do Pará, gente de Cuiabá, que bom, dá um exército aqui. Compartilha, se você entendeu ser uma palavra de Deus que outras pessoas possam ouvir e quer ajudar a espalhar, compartilha aí na tua rede, no teu Facebook. Também logo, logo essa mensagem vai estar no YouTube, também pode ser divulgada. Beijo no coração e ore por nós. Paz.